Fala, turma boa, retornando o nosso estudo de geometria espacial. Vamos agora para a nossa segunda aula, né? Nosso segundo vídeo de pirâmides. E hoje a gente vai trabalhar a área da superfície de uma pirâmide resolvendo alguns exercícios, certo? Então vamos lá, né? A área da superfície de uma pirâmide. Então, a gente tem a superfície da base, certo? A gente viu que toda pirâmide, a gente tem a base da pirâmide e tem a superfície lateral da pirâmide. Onde a superfície lateral ela vai ser sempre formada, né, por faces triangulares, certo? Então, veja, superfície da base são as regiões, né, poligonais que formam a nossa pirâmide. Áreas da base, áreas lateral, área total, são justamente a área dessas superfícies, certo? Então, tem a superfície da base, que é formada pela base da pirâmide, e, consequentemente, eu tenho a área da base, que é a área dessa superfície. Eu tenho a superfície lateral, que é formado pelas faces laterais, que são triângulos, e eu também tenho a área lateral, que é justamente a área dessa superfície lateral. Logo, a superfície total, né, é formada pelas faces laterais e pela base, ou seja, toda a superfície da minha pirâmide, e a área total vai ser a área de toda essa superfície. Né? Então, a área total, né, vai ser a área lateral, certo? Ou seja, os triângulos que formam a minha pirâmide, mais a área da base. Certo? E assim eu calculo a nossa área total. Só que os exercícios que a gente vai fazer, né, a gente vai ver que aqueles triângulos retângulos lá, importantes que a gente viu lá do estudo da pirâmide, vão ser muito utilizados aqui para a gente conseguir calcular essas áreas, certo? Principalmente a área desses triângulos aí. Tá bom? Então vamos lá. Primeiro exemplo, né? Calcule a área total de uma pirâmide irregular cuja altura é 15 centímetros e cuja base é um quadrado de 16 centímetros de lado, certo? Então, eu tenho uma pirâmide, certo? Aqui uma pirâmide, cuja base é um quadrado de 16 centímetros de lado, certo? Como a base é um quadrado, né? Então, uma pirâmide de base quadrada, uma pirâmide regular, ou seja, se uma pirâmide regular, é porque ela também é reta, né? A gente vai usar isso aqui para saber a altura dela. Então, veja, essa pirâmide ela vai formada por um quadrado, então tem a área da base, certo? Que é a área de um quadrado. E eu tenho a área lateral. E essa minha área lateral, como a base é um quadrado, eu vou ter 4 triângulos. E 4 triângulos formando essa superfície lateral. E esses 4 triângulos, como a gente viu, já que a pirâmide é regular, esses 4 triângulos são isósceles e congruentes, certo? Então, né? A nossa base é um quadrado de lado 16 centímetros, certo? E aí é fácil calcular a área da base, porque a área da base aqui vai ser a área de um quadrado, né? 16 vezes 16, como a gente vai ver lá na frente. Fica agora faltando só calcular a área desses triângulos. Mas percebe que eu só preciso calcular a área de um triângulo. Porque se eu calcular a área de um desses triângulos, como são 4 triângulos isósceles congruentes, depois eu multiplico por 4 para achar a área dos 4, certo? Então aqui, ó, eu lembro que para calcular a área de triângulo, eu preciso do quê? A área do triângulo é base do triângulo vezes a altura do triângulo, dividido por 2. É assim que calcula a área de triângulo. Nesse meu caso, a base do triângulo é 16 centímetros e a altura desse triângulo é justamente, ó, a altura desse triângulo é justamente o apótema da minha pirâmide. A gente viu que a apótema da pirâmide é justamente a altura das faces laterais da minha pirâmide, né? Dos triângulos que formam as faces laterais da pirâmide. Esse vai ser o apótema. Então, a área de uma face lateral, né? Que é um triângulo isósceles, de qualquer pirâmide regular vai ser a base dela, né? A base da pirâmide, a medida da aresta da base, multiplicado, né? Pela medida do apótema da pirâmide, dividido por 2. Certo? Como a gente vai fazer também. Então, né, a área total, como a gente vai ver, vai ser a área lateral mais a área da base. Tá bom? Então, agora vamos calcular essa área lateral, porque a área da base a gente já sabe, né? Que é um quadrado 16 vezes 16. Como é que a gente acha essa área lateral? Vamos lá. Ó, primeiramente, né? Outra informação que foi dada, que a gente não usou ainda, né? É que a altura dessa nossa pirâmide, né? É uma pirâmide irregular, cuja altura é 15 centímetros, né? Se a pirâmide é regular, é porque ela também é reta. Então, se ela é reta, é porque a altura, né? O segmento, né? Da altura aqui, a medida da altura é justamente a distância do vértice da pirâmide até o centro da base dessa pirâmide. Então, nesse caso, até o centro do quadrado. Essa altura aqui é de 15 centímetros. E agora, vamos ver que
Área da base de um quadrado, área lateral, área de 4 triângulos isósceles congruentes, como a gente já viu. Então, aqui o que interessa aqui é esse triângulo aqui, ó. Certo? Tu tá conseguindo ver esse triângulo? Lembra lá, de novo, aqueles triângulos retângulos importantes no estudo da pirâmide, né? Esse é um deles, né? Percebe que esse é um deles, ó. Esse segmento aqui, que segmento é esse? Como é o nome desse segmento? Esse segmento é o apótema da base, lembra, né? O apótema da base. Segmento de reta que vai do centro da base até o ponto médio de uma das arestas da base. Apótema da base. E no quadrado, é muito fácil esse apótema da base. No quadrado, nesse apótema da base, ele é justamente a metade do lado. Então, esse apótema da base aqui vai medir 8, tá bom? E a outra medida aqui é justamente o apótema da pirâmide, né? Que é a altura da face lateral. O apótema da nossa pirâmide. Certo? Então, ó, esse triângulo aqui destacado em vermelho é esse aqui, né? Onde a hipotenusa, como o triângulo é retângulo, né? Triângulo é retângulo aqui. A hipotenusa é o nosso apótema da pirâmide. Os catetos são a altura, 15, e o apótema da base, que é 8. Tranquilo? Então percebe que por esse triângulo ser retângulo, eu posso aplicar o teorema de Pitágoras, que me diz que o apótema da pirâmide é o quadrado. É um cateto ao quadrado, mais o outro cateto ao quadrado. Nesse caso, os catetos são a altura e o apótema da base. 15 ao quadrado mais 8 ao quadrado. 15 ao quadrado, 15 vezes 15, 225. 8 ao quadrado, 8 vezes 8, 64. Então, a apótema da nossa pirâmide ao quadrado é 225 mais 64, e 225 mais 64 dá 289. O apótema da pirâmide ao quadrado é 289, e o apótema da pirâmide é uma medida que, um valor que é elevado ao quadrado dá 289. Que valor é esse? Ou seja, qual é a raiz quadrada de 289? Como aqui nesse caso só me interessa, né, os valores, medidas positivas, né? Então ignora o mais ou menos raiz quadrada, eu considero só a raiz positiva. Raiz quadrada é de 289, que é 17. Então quer dizer que o apótema da nossa pirâmide aqui, ele mede 17. 17 o quê? Ó, como está tudo em centímetros, o apótema aqui vai ser 17 centímetros também, certo? Eu omiti aqui, mas é 17 centímetros. O apótema da nossa pirâmide. E agora ótimo, por quê? Olha, eu agora vou calcular a área da face lateral, que eu estava precisando calcular a face lateral. Porque eu sei que a lateral vão ser 4 triângulos isósceles. Então, se eu calcular a área de um, acabou. A face lateral, certo? Vão ser triângulos de base 16, certo? De base 16. E a altura desses meus triângulos é esse apótema da pirâmide que a gente acabou de descobrir que vale 17. Então, as faces laterais são triângulos isósceles de base 16 e altura 17 centímetros. Logo, a área dessas faces laterais é base vezes altura, 16 vezes 17, dividido por 2. E isso dá 16 por 2, 8. 8 vezes 17, 136. Unidade de medida de área ao quadrado, 136 centímetros quadrados. É a área de cada uma das faces, certo? Só que lembra que são 4 faces nesse caso, 4 faces triangulares. Então, né, a minha área da base, 16 vezes 16, já que a base é um quadrado, a área da base, 256 centímetros quadrados. E a área lateral é que tá, a área lateral. A área lateral são 4 triângulos isósceles congruentes. Então, se um triângulo tem área de 136, todos os outros têm área de 136. A área lateral são 4, 4 vezes 136 vai dar 544 centímetros quadrados. Logo, agora fica tranquilo saber que a área total, como é a área lateral mais a área da base, 544 da área lateral mais 256 da área da base, isso dá 800. 800 centímetros quadrados é a área total da superfície dessa pirâmide. Certo? Juntando as faces laterais mais a superfície da base, eu vou obter uma área de 800 centímetros quadrados. Certo? Vamos para o próximo. Então, pessoal, vamos agora para o nosso segundo exemplo, né? E agora a gente vai calcular a área da superfície de uma pirâmide de base hexagonal. Então, vamos lá. Determine a área total de uma pirâmide regular hexagonal, sabendo que a aresta da base mede 8 centímetros e a altura da pirâmide mede 20 centímetros. Certo? Então, vamos lá. Como é que a gente pode prosseguir aqui? Primeiramente, se a gente conseguir fazer o desenho da figura, isso ajuda muito, né? Então, aqui está o esboço da nossa pirâmide hexagonal. Então, a pirâmide hexagonal regular, certo? Ou seja, a base é um hexágono regular, ou seja,
um hexágono com 6 lados iguais. E além disso, como ela é regular, nossa pirâmide é reta, né? Então, novamente, se a nossa pirâmide é reta, a distância do vértice, o segmento que liga o vértice da pirâmide ao centro da minha base, é justamente a minha altura, é a altura da minha pirâmide. Esse segmento mede a altura da pirâmide, tá bom? Então, essa pirâmide tem altura de 20 centímetros e a aresta da base de 8 centímetros. E aí ele quer calcular a área total. E a gente sabe que a área total dessa pirâmide vai ser a área da base, que é um hexágono regular, mais a área lateral. E a área lateral, agora como a base é um hexágono, eu vou ter 6 triângulos isósceles congruentes fazendo parte dessa minha superfície lateral. Então vou achar a área de uma dessas, a área de um desses triângulos, e automaticamente eu concluo que eu acho a área de toda a superfície lateral. Só é multiplicar por 6, né? Bem fácil. Se eu souber a área de uma, né? Que vai ser o mais complicado. Mas vamos lá. Então, lembrando, né, que como a base é um hexágono regular, aí eu lembro que um hexágono regular ele pode ser dividido em 6 triângulos equiláteros, né? Ou seja, ele é formado por 6 triângulos equiláteros, como aqui está no esboço da figura. E aí, feito isso, ó, veio, fiz agora esses traçados em vermelhos aqui, ó, tá vendo? Vermelho, vermelho, e formei um triângulo, né? Formei um triângulo retângulo, como a gente viu. E esse triângulo retângulo aqui, ó, a hipotenusa dele é justamente o quê? Como é que se chama esse segmento aqui? É a aresta lateral, né? Então a aresta lateral é a hipotenusa e os catetos são quem? Os catetos são a altura da pirâmide e esse cara aqui. Esse cara aqui, qual é o nome dele? Lembra? A gente sabe que ele mede 8, mas o nome dele é qual? O nome dele é raio da base. A gente chamou esse cara de raio da base. Segmento que vai do centro da base até um dos vértices da base. É o raio da base, certo? Em um polígono regular. Então, ó, a aresta lateral, o raio da base é a altura. É esse triângulo aqui. Esse triângulo retângulo. E olha, se esse cara é um triângulo retângulo, é bom porque eu consigo descobrir a aresta lateral usando Pitágoras. E aí, ótimo. Só que eu lembro que para eu calcular a área do meu triângulo isósceles, né, ou seja, de uma face lateral, eu não preciso da área lateral inicialmente. O que eu preciso é do apótema da pirâmide. Porque a apótema da pirâmide é a altura desse triângulo. Certo? Eu preciso da apótema da pirâmide, não da aresta lateral. Só que eu não vou conseguir achar o apótema da pirâmide diretamente. Eu vou precisar da aresta lateral para descobrir. Certo? Então aqui agora eu formei esse outro triângulo, né? Esse outro triângulo. O triângulo de hipotenusa, apótema da pirâmide, ou triângulo retângulo, né? Apótema da pirâmide. Cateto 20, que é a altura. E esse outro segmento aqui de verde, que é justamente o apótema da base, né? Apótema da base, segmento de reta que vai do centro da base até o ponto médio de uma das arestas da base. Então, é a apótema da base aqui. E eu obtive esse outro triângulo retângulo. Eu quero o apótema da pirâmide, mas ó, eu quero o apótema da pirâmide, mas para eu descobrir o apótema da pirâmide, aqui eu preciso do apótema da base, que eu também não sei qual é o apótema da base. Eu sei que o apótema da base é a altura de um triângulo equilátero. Ó. Ele é a altura do triângulo equilátero do lado 8. Aí, se eu souber da fórmula, aí eu posso substituir e achar o apótema da base. E depois eu uso Pitágoras e acho o apótema da pirâmide. Não vamos fazer desse jeito, certo? Porque vamos supor que a gente não lembra qual é a fórmula para calcular o apótema da base aqui, né? A altura do triângulo equilátero. Então vamos usar esse outro triângulo aqui, ó, que eu destaquei de amarelo. Outro triângulo retângulo. Lembra que a gente viu 4 triângulos retângulos importantes no estudo das pirâmides. Esse aqui é mais um deles, né? Então percebe que esse cara aqui, ó, ele é triângulo retângulo. A hipotenusa dele agora, né? A hipotenusa é o lado oposto ao ângulo reto. Então nesse caso aqui a hipotenusa é a aresta lateral. Um cateto é esse segmento aqui, que é justamente a metade da aresta da base, então é 4. E o outro cateto é o apótema da pirâmide, que está aqui, certo? Então, qual é a ideia agora, professor? Vê. Eu tenho esse triângulo amarelo e tenho esse triângulo vermelho. Percebe que nesse triângulo vermelho eu consigo achar a aresta lateral. Eu achando a aresta lateral, eu venho para o triângulo amarelo, a aresta lateral, um dos catetos, eu acho o outro cateto. E aí, achando o outro cateto, esse outro cateto aqui é o apótema da pirâmide, que é a informação que eu preciso para calcular a área de uma face lateral. Certo? Então, continuando. Então,
a gente ficou com esses dois triângulos aqui, e agora a gente vai aplicar o Teorema de Pitágoras nos dois. Primeiro, aplicando o Teorema de Pitágoras no triângulo aqui vermelho, a gente vai achar a aresta lateral. Então, ó, Pitágoras, hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. 20 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Vê que bonito? A aresta lateral, 20 ao quadrado, 400. 8 ao quadrado, 8 vezes 8, 64. 400 mais 64, 464. Então, 464, a aresta lateral vai ser a raiz quadrada de 464. Certo? E aí o que eu vou fazer? Não vamos calcular essa raiz quadrada agora. A gente sempre, quando tiver raiz, a gente deixa sempre para só calcular essa raiz no final. Raiz de a não ser que ela fosse uma raiz exata, né? Podia já até usar. Mas raiz quadrada de 464 não é exata, ou seja, dá um número irracional. Então não vamos nos antecipar. Deixa do jeito que está aqui. Raiz quadrada de 464. Então, seguindo agora, né? Vou agora usar Pitágoras no segundo triângulo. Certo? Nesse triângulo amarelo aqui. Quem é minha hipotenusa agora? Minha hipotenusa agora é a aresta lateral. Então, a aresta lateral ao quadrado vai ser a apótema da pirâmide ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. E o outro cateto mede 4, né? Que é a metade da aresta da base. 4 ao quadrado. Fazendo aqui a conta, né? Vê, a aresta lateral eu já descobri. É raiz quadrada de 464. Então, raiz quadrada de 464 ao quadrado é igual a apótema da pirâmide ao quadrado mais 4 ao quadrado, que dá 16. Uma raiz quadrada elevada ao quadrado, a gente sabe lá do fundamental que fica o radicando, não é? 464, ou seja, raiz corta com o expoente. Né? 464 menos aí, o 16 aqui positivo, vou subtrair, né? 16 dos dois lados, 464 menos 16. Né? Ou seja, passei para o outro lado subtraindo. Isso é igual a apótema da pirâmide ao quadrado, logo, trocando aqui a igualdade de lugar, a apótema da pirâmide ao quadrado vai dar 464 menos 16, que dá 448. E o apótema da minha pirâmide vai ser a raiz quadrada de 448. E, novamente, não vamos fazer agora a raiz quadrada de 448. Não vai dar um número exato, vai dar um número irracional, a gente vai usar ele lá na frente. Mas aí é que tá. O que eu precisava era encontrar o apótema da pirâmide. Porque, novamente, para eu calcular a área lateral de uma pirâmide, eu preciso achar a área de uma face lateral e multiplicar pela quantidade de faces laterais que eu tenho. Só que a área de uma face lateral é a área de um triângulo isósceles, de base, medindo a aresta da base e a altura, o apótema da pirâmide. Então é necessário encontrar esse apótema da pirâmide. Então esse cálculo mais difícil que a gente fez foi justamente para achar o apótema da pirâmide. Mas encontrando o apótema da pirâmide vai ficar fácil. Ó. Por quê? Ó? O apótema da pirâmide a gente viu que é a raiz quadrada de 448. E agora vamos calcular a área da base e a área lateral. A área da base, a base é um hexágono, então é a área de um hexágono regular. E a gente também já viu lá no vídeo, né, das áreas das superfícies planas, das regiões planas, que a área de um hexágono é obtida através dessa formulazinha aqui, né? 3L ao quadrado, raiz de 3 sobre 2. Certo? Onde L é a medida da aresta da base. Feito isso, a medida da aresta da base, nesse nosso caso, é 8, né? Nosso hexágono tem lado 8. Então, 8 ao quadrado. 8 ao quadrado dá 64. Então, fica 3 vezes 64 vezes raiz de 3 dividido por 2. Para fazer essa conta aqui, ó, 64 dividido por 2, eu posso fazer 3 vezes 64 dividido por 2, ou posso fazer mais fácil. 64 dividido por 2, ou seja, metade, 32. 32 vezes 3, 96. 96 raiz de 3. Então, a área da base é 96 raiz de 3. Novamente, a área, unidade de medida de área, centímetro quadrado, metro quadrado, quilômetro quadrado, nesse caso, como estamos trabalhando com centímetro quadrado. Então, a área da base é 96 raiz de 3 centímetros quadrados. Certo? Usando a calculadora, ou a aproximação de raiz de 3 sendo 1,73 ou 1,7, vamos usar aqui, eu usei aqui o valor exato da calculadora. 96 vezes raiz de 3 dá 166,27. Então, a área da base é 166,27 centímetros quadrados. Certo? E agora a área de uma face lateral. Agora que vai ser bonito, porque ó, a gente viu que a face lateral é um triângulo isósceles. Um triângulo isósceles de base medindo 8, ó, a base mede 8. E a altura desse triângulo isósceles é o apótema da pirâmide que a gente descobriu, teve trabalho para descobrir. A apótema da pirâmide, raiz quadrada de 448. Então a área, né, a área dessa minha face lateral, base, que é 8, base 8, vezes a altura,
que é o apótamo da pirâmide, raiz quadrada de 448, tudo isso dividido por 2. 8 dividido por 2 dá 4, então 4 vezes raiz quadrada de 448. Agora eu vou usar a calculadora. Quanto é a raiz quadrada de 448? Nem eu sei. Dá aproximadamente 21, alguma coisa. Mas fazendo essa conta aqui, na calculadora vai dar aproximadamente 84,66. Aqui, assim como aqui também, é aproximadamente 166,27. A gente diz que é igual, mas é um valor aproximado, já que a raiz de 3 é um número irracional. Então aqui eu posso usar também um aproximado, ou aqui também. 84,66 centímetros quadrados. Esqueci aqui de colocar a unidade de medida, centímetros quadrados, certo? Então, isso é a área de uma face lateral. Só que a minha pirâmide, ela é formada por 6 faces laterais, isóscelas e congruentes. Então, como uma face tem a área 84,26, basta eu multiplicar por 6. Então, a lateral vão ser as 6 faces laterais, 6 vezes 84,66. Então, vai dar um valor de 507,96 centímetros quadrados. Então, a área total, área lateral mais área da base, área lateral 507,96, área da base 166,27. Essa soma aqui vai dar 674,23 centímetros quadrados, usando os valores aqui aproximados de raiz de 3, de raiz de 448. Fiz na calculadora, é o valor mais próximo possível. Então, a área total, nesse caso aqui, 674,23 centímetros quadrados. Enfim, nesses dois exemplos, o que a gente viu foi que para calcular a área total, né, da superfície de uma pirâmide, a gente precisa encontrar a área da base, que talvez seja mais fácil, porque é um polígono regular, e a área da área da superfície lateral, que nada mais é que a área de triângulos isósceles, né, congruentes. Basta achar a área de um para achar a área dos demais, que são iguais. Aí multiplica pela quantidade. A dificuldade aqui maior é só encontrar a altura desses triângulos que compõem a face lateral, porque essa altura é justamente o apótamo da pirâmide. E quando ele não der essa informação, eu vou ter que descobrir usando esses triângulos retângulos importantes, né, para aplicar Pitágoras e achar esse apótamo da pirâmide. Certo, pessoal? Próxima aula a gente vai ver mais vídeos, certo? E aí a gente vai calcular o volume das pirâmides e retomar também um pouco de prisma para calcular exercícios com volume de prismas e de pirâmides. Tá bom? Abraço a todos, bom estudo.